e de Instituto de Desenvolvimento Educacional e Emocional, que foi criado com a missão de contribuir com o desenvolvimento emocional e profissional das pessoas. E nós estamos com uma proposta fantástica com o IDcast, um podcast que vai trazer aqui empresários, empreendedores, pessoas que venceram na vida, pessoas que conseguiram, através da sua resiliência, através da sua criatividade, através da sua força, da sua dinâmica, da sua coragem, do seu carisma, do seu incentivo, conseguiram dar a volta por cima. E hoje, no nosso segundo programa, eu tenho o maior prazer de receber aqui ele que é pai, é avô, ele que é empresário, empreendedor. Por 2 mandatos, foi prefeito da cidade de Igaraçu. Eu estou recebendo aqui Mário Ricardo. Mário Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no IDcast. Obrigado, professor. Eu que agradeço, o convite de você estar aqui participando desse bate-papo, desse podcast, onde a gente vai conversar um pouquinho a respeito da nossa história, daquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, né, durante essa nossa caminhada, mas eu tenho certeza absoluta que foram momentos vividos assim com muita paixão, né, com muito amor. Foram muitos aprendizados, nós temos muitas histórias para contar, mas também muita coisa para aprender, viu, professor? E eu tenho certeza absoluta que essa noite vai ser legal. Maravilha. Nós vamos poder bater um bom papo. Então vamos lá. Então você falando de história, falando de tudo que aconteceu na sua vida, eu queria saber um pouco da sua infância, da história de Mário Ricardo. Quem é Mário Ricardo? De onde que Mário Ricardo veio para se tornar esse homem que se tornou, esse homem que é hoje? Eu sou de uma família muito humilde, eu vim do mato mesmo, eu nasci na cidade de Goiânia, sou natural da cidade de Goiânia, batizado na cidade de Itaquitinga, e a minha infância, até os primeiros 9 anos de idade, eu vivi no mato, dentro do engenho, onde não tinha energia elétrica, onde não tinha saneamento, onde a cana crescia da porta de casa, né? Um grande desafio, as casas ficavam a quilômetros de distância uma da outra, né? E aonde o céu era mais azul, à noite nós brincávamos na noite de lua, eu e a minha irmã, somos 2 irmãos, né? Meu pai tomou uma decisão com a minha mãe já naquele tempo, meu pai é um homem de muita visão e não tinha condições de ter muitos filhos, ele tinha consciência disso. Então até esse período nós estivemos vivendo lá no engenho, até vim para Igaraçu, né? Vim para a cidade, e isso para a gente era algo extraordinário. Meu pai tomou essa decisão porque nós precisávamos estudar. E os primeiros momentos da minha vida como estudante aconteceram também lá dentro do engenho. Eu atravessava o rio, uma ponte feita de coqueiro para estudar. E completava esse estudo na venda do meu pai, porque o meu pai já era um pequeno comerciante lá no engenho. E eu fui alfabetizado dentro de casa com o meu pai, né? E saio de lá, venho para Igaraçu. Meu pai veio para cá porque meu tio veio participar da construção da Pafisa, que hoje é um do Norte, né? E minha mãe, né, sempre com essa preocupação também da questão do estudo, junto com meu pai, tudo, e viemos morar em Igaraçu. E aí nós tivemos uma infância muito, muito agradável, naquele sítio histórico de Igaraçu, aquelas igrejas. Quando eu estive, professor, a primeira vez em Igaraçu, parecia que eu conhecia cada detalhe daquela cidade. É como se eu já estivesse vivido ali, né? Aquelas igrejas, os casarios, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um casal de escravos, quando eu cheguei em Igaraçu, no final da década de 60, 69 mais precisamente, quando eu chego em Igaraçu para morar, e eu conheci Dona Albertina e seu Albertino, né? Dona Albertina, ela já nasceu com a lei do ventre livre, morava onde é a Secretaria de Turismo hoje de Igaraçu, que antigamente foi um restaurante, o restaurante Senzala. Então eu tive essas oportunidades na minha vida de viver, de ser uma criança que pôde fazer determinadas coisas, né, que hoje até existe um pouco de dificuldade, né, das crianças, mas de estar na rua, de correr, de brincar, né, de interagir com as pessoas mais próximo. Então foi uma infância muito legal. Então sou de uma família simples, mas com uma base familiar muito forte, de orientação do meu pai. Meu pai é um dos homens mansos, que eu costumo dizer. Eu fui um privilegiado de ter tido seu Miguel como meu pai, sabe? Que nos criou com muito amor, com muito carinho,
Meu pai foi pai-avô com 40 anos de idade. Minha mãe tinha 19 anos, né, quando casou com meu pai. Meu pai tinha 38, ou seja, com 40 anos eu nasci depois de 2 anos. Eu e a minha irmã. E nós tivemos uma infância assim maravilhosa, com todos os desafios de uma família simples, né, de uma família humilde, mas com uma base extremamente forte no relacionamento, no respeito às pessoas, na importância de tratar o seu ser humano como igual, com respeito. Então, fui uma criança que viveu bastante, viu? Andei muito de bicicleta, peguei muito goiamum na coisa. Fui um verdadeiro menino buchudo, quando se chamava naquele tempo em Igaraçu. Que coisa maravilhosa. É interessante na sua história, eu percebo que no momento que você está falando do seu pai, está falando, cita um pouco da sua mãe, eles representam muito para você, né? Ser o homem que você é hoje, né? Qual foi o principal legado que eles deixaram para você, que eles te ensinaram para que você se tornasse o homem que você se tornou hoje? Meu pai é uma pessoa, como eu disse, extraordinária. Minha mãe é uma retirante sertaneja. Meu avô, ele vinha do sertão, a cada 6 meses parava numa cidade diferente, plantava, colhia, aí vinha para uma outra cidade. A minha mãe não teve a oportunidade, professor, de estudar em nenhuma escola, porque ela desde cedo criava os irmãos, porque meu avô e minha avó materna, eles tinham que ir para a roça para plantar. E nessa caminhada dela, ela nos ensinou muito, né? Força, vontade, determinação, a coragem para poder enfrentar as coisas e nunca desistir. Minha mãe, até pouco tempo atrás, ela tinha uma professora que ia lá ensinar ela, porque o grande sonho da vida dela era ler a Bíblia. Olha que maravilha. E ela não sabia ler. Ela não sabia ler. Ela foi aprender. E quando eu cheguei um certo dia lá na casa dela, todos os sábados eu vou lá tomar um café com a minha mãe, ela pegou a Bíblia e leu um trecho da Bíblia. Isso ela ficou realizada, não é, com isso. E meu pai me ensinou algumas coisas importantíssimas na formação. Eu me lembro certa vez, lá no engenho ainda, né, nós tínhamos um cachorro e meu pai foi na cidade de Itaquitinga. Quando chegou, encontrou essa cachorra amarradinha numa corrente. Aí chegou e disse: meu filho, mas essa cachorra está muito linda com essa corrente. E aonde você achou essa corrente, meu filho? Eu não lhe dei essa corrente. Meu pai, eu achei no quintal de seu fulano, Luiz era o nome da pessoa. Aí ele me chamou e disse: meu filho, no quintal dos outros a gente não acha nada. Você vai voltar e vai colocar a corrente no mesmo local que você encontrou. E aí, como toda criança, eu me desesperei, né, chorei. Ele chamou a minha tia e disse: Estelita, você vai com Miguel, com o Mário, até o local que ele encontrou essa corrente, ele vai colocar lá. Se alguém encontrar ele, você explica para ele, explica para a pessoa, tá certo? Por que ele está devolvendo. Porque no quintal dos outros, ninguém acha nada. Tá? Então, meu pai foi um homem que me ensinou coisas desse tipo e mostrou que ser bom, que respeitar as pessoas, que as pessoas devem ser tratadas com carinho, mas que você deve construir a sua vida em pilares e amanhã você possa se orgulhar daquilo que você fez. Então, e esse é um dos pilares importantes. E quando você fala da sua mãe, ousadia, coragem, né, determinação, e traz essa história do que o seu pai te ensinou, né, sobre a questão do próprio respeito, inclusive, quando a gente alinha tudo isso aí, e o respeito, sobretudo, você vê que hoje é uma das coisas que está em falta. Muitas pessoas, infelizmente, a sociedade hoje, a impressão que eu tenho, tem deixado a questão do respeito um pouco de lado. E eu acredito muito que se a gente respeitar um ao outro, a gente vive melhor, com certeza. Muito melhor, então, professor. Não é? Então, isso a questão do respeito, ela é, sobretudo, algo essencial, né, para uma sociedade realmente ela viver bem. E aí é interessante porque essa história, né, que você diz assim, veio para Igaraçu, veio para a cidade grande, começou a estudar. Seu pai foi um incentivador para você estudar? Sim, sem dúvida nenhuma. Meu pai era preocupação. João Pessoa Guerra? Quando eu estudei no João Pessoa Guerra. Mas eu estudei primeiro no Sagrado Coração de Jesus, que funcionava no Convento Sagrado Coração de Jesus, depois foi para o Santo Antônio. E eu fiz o primário em 3 anos, porque quando eu cheguei
para fazer o primário. Quando eu me matriculei, a minha primeira professora foi Dona Rosilda Câmara, a minha segunda foi Dona Carmen, e ela, nos primeiros 6 meses, eu fiz o primeiro e o segundo ano em 6 meses. Em 6 meses. Porque eu já sabia escrever meu nome, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, a tabuada de cós salteado, que naquele tempo da tabuada, é mesmo. Sabia toda, e a carta de ABC. Olha só. Porque eram os instrumentos que os professores tinham naquela época para poder ensinar, né, as crianças. Então, a educação sempre fez parte, né, desse planejamento, vamos dizer assim, que meu pai tinha para mim e para minha irmã. Né? Já naquele tempo, né, aquela preocupação de fazer as coisas. E tive o privilégio de ir lá para o João Pessoa Guerra, estudar no João Pessoa Guerra. Eu vou confessar aqui para vocês que estão nos acompanhando, mas eu fiz a admissão ao ginásio. Admissão. É mesmo. Naquele tempo, na década de 70, e foi o último ano que isso aconteceu, né? Com a universalização da educação, as coisas mudaram muito. Mas teve um período que era difícil você sair do primário para o ginasial. E tinha uma espécie de vestibular. Você saía de uma escola, tinha que fazer o exame de admissão para poder você cursar o ginasial naquela época. E eu fiz o exame de admissão e fui estudar na escola João Pessoa Guerra. Que maravilha. Tenho muitos amigos ali. Você estava contando nos bastidores que você gosta muito de pensar e vem, né, a criatividade, etc. Isso já vem lá desde a infância, essa mente, né, pensante que cria, que traz essas ideias. Seria mais ou menos isso desde criança? Porque você falou que brincava de tudo aquilo que você tinha acesso na época, então isso aí aguçava essa possibilidade de você pensar até diferente dos demais colegas da época. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso, professor. Veja bem, as dificuldades, elas colocam na sua vida oportunidades. Oportunidades. Perfeito. Não é? Deixa eu te interromper. Fala isso aqui para nossos ouvintes, as dificuldades, porque isso aí é importante para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas ficam sempre reclamando e achando que as dificuldades é para destruir, para matar, é para deixar você simplesmente paralisado, viver numa zona de conforto. Fala isso para nossos ouvintes. Eu vou repetir, professor. Eu não sei se eu conseguiria falar com as mesmas palavras, mas as dificuldades, elas são desafios que são colocados na sua frente para que você possa exercitar a sua capacidade de transformar as coisas. Então, como nós não tínhamos brinquedos, nós tínhamos que inventar nossos próprios brinquedos. Nós tínhamos que fazer as coisas. Então, desde a infância, né, com as dificuldades da infância, de não ter determinadas coisas, professor, a situação era tão difícil que nós tínhamos 2 roupas por ano. Era uma roupa para o São João, que se fazia, e uma outra para o final do ano. Né, das dificuldades que se tinha, que vivia-se naquele tempo. Eu vendi fósforo em palito em Igaraçu. Olha só. As pessoas não tinham condições de comprar caixa de fósforo completa. E eu cheguei a vender caixa de fósforo para ali. Numa única vasilha, porque não se tinha 2 vasilhas, eu vendi vinagre e óleo. As pessoas só tinham condições de comprar esses produtos naquela quantidade para fazer o almoço daquele dia, diante das dificuldades que existiam naquele período. Né? Então eu presenciei tudo isso, eu vivi isso. E todas as vezes que eu observava a resiliência das pessoas, mesmo diante de tantas dificuldades, porque eu vi muitas vezes uma frase que ficou registrada na minha cabeça, professor. As pessoas chegarem humildes e dizerem: nós somos pobres, mas não das graças de Deus. Nós somos financeiramente, mas Deus está conosco todo o tempo e nós vamos vencer. Nós vamos vencer as dificuldades, as adversidades. E isso foi construindo, né, a nossa personalidade, nos ajudando nessa caminhada, né, e nos fez, né, construir algo que para mim é imprescindível. Né? Eu aprendi a respeitar as pessoas, a entender as pessoas. Né? Quando a gente falou de respeito, eu digo, viu, Helder? Vale a pena aqui tudo, né? Tudo está permitido aqui, né? O respeito às pessoas, né? E a gente tratou isso num determinado momento. Então, o respeito às pessoas, tá certo? A tudo que as pessoas representam. O ser humano é algo extraordinário.
né? E eu fiz na minha caminhada política também um trabalho muito forte nesse sentido, da gente restabelecer as autoridades. E quando eu falava as autoridades, não é ao vereador, ao prefeito, ao deputado, ao presidente da República, ao governador, as autoridades, as pessoas, aos mais velhos, ao professor, ao policial, ao ser humano, né? Então, se a gente tiver essa compreensão, nós vamos ter um mundo mais feliz, né? E as pessoas vão começar a se sentir felizes com elas mesmas, com todos os seus desafios, né? E quanto mais dificuldade, professor, e eu sempre tive isso em mente, quanto mais dificuldades, maior a sua capacidade de vencer. Uau, perfeito, Não é? muito bom. É exatamente isso. Exatamente isso. É se reinventar a cada dia. É isso que o ser humano está precisando. Por exemplo, nós tivemos esse período de 2020, que foi um ano atípico, que nos pegou de surpresa e que eu acredito que todo ser humano teve a consciência do que foi esse momento, teve que se reinventar. Teve que se reinventar em todas as áreas da sua vida, né? O que me chama a atenção, dentre tantas coisas que você está trazendo, tantas riquezas que você está trazendo aí da sua história, né? Você vendeu fósforo e etc. Então, foi muito cedo que começou a tua história como empreendedor. Como é que foi essa história como empreendedor? Onde é que começou? Em que momento essa ficha caiu? Você falou, poxa, eu sou empreendedor, eu vou... Olha, começou muito cedo. Eu tive... Meu primeiro negócio foi um fiteiro, né? E meu amigo Helder estava me lembrando disso, né? Ele, nas nossas caminhadas, nas nossas conversas, né? Eu já contei isso várias vezes. Então, eu trabalhei na feira de Igaraçu, eu cortei charque na feira de Igaraçu. Hoje a charque vem toda embalada, tudo já sai né, do frigorífico, já tudo pronto, mas naquele tempo, né, ela vinha em fardos, aberta em mantas, e você tinha que desmontar isso e fazer o corte da charque. Nem todo mundo sabia fazer isso, né? E eu aprendi isso, né, com meu pai, e nós começamos a trabalhar na feira de Igaraçu. Eu trabalhava na feira de Igaraçu, que acontecia aos domingos, não era no sábado, era aos domingos, né? E durante a semana, eu trabalhava isso sábado e domingo, os 2 dias do final de semana, e com o dinheiro que eu ganhava, eu comprava produtos e montei um fiteiro para mim, para poder começar a Mas essa vender. visão, partiu de quem? Olha, eu acredito que o meu pai deve ter sido o grande incentivador, porque meu pai já tinha um pequeno comércio, uma mercearia, né? E ele foi um grande incentivador, com certeza, né? Desse meu desejo de ter o meu próprio negócio. Eu entendo que a todos nós, e aí com o tempo a gente também vai compreendendo isso, né? Que a primeira grande empresa que você tem que administrar é você mesmo. Perfeito. Não é? Exatamente. Mas, professor, então, é a primeira grande empresa que você tem que administrar, né? Na hora que você tiver compreensão disso, você pode ser o que você quiser ser na vida, não é? Você pode ser um empreendedor, você pode ser um profissional liberal, você pode ser aquilo que você quiser ser na vida. É você ser líder de si mesmo. De si mesmo. Primeiro, você quer liderar alguma coisa, então comece a liderar você. Comece a entender que você, tá certo, é a peça principal desse xadrez, né? Perfeito. Então, essa compreensão. Então, eu sempre tive muita consciência, né, do meu papel, né? Um respeito muito grande às pessoas, muito grande às pessoas. Eu nunca me senti mais do que ninguém, mas também nunca me senti menos. Eu sempre vi as pessoas no mesmo plano, sabe? Por isso respeito às pessoas, por isso, né, essa compreensão de entender as diferenças, de respeitar as diferenças, de saber que nós podemos, a partir desse sentimento, construir algo, né, extremamente prazeroso. Eu disse ao senhor, né, que eu tenho uma felicidade muito grande em ver os outros felizes. Isso me dá uma satisfação muito grande. Fiz isso em toda a minha caminhada, viu, como empreendedor, né? Fiz isso na minha caminhada, faço isso na minha caminhada política. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Quem trabalha comigo trabalha feliz, porque se elas não estiverem felizes, eu arrumo um jeito de fazê-las felizes, para que elas produzam, né? E na minha caminhada política, eu sempre gostei que as pessoas estivessem caminhando comigo com alegria, para que fôssemos mensageiros de fé e de esperança, para que pudéssemos dar a nossa contribuição para que esse mundo seja um mundo melhor. E eu tenho certeza que
eu tenho me sentido feliz com o que a gente tem conseguido pregar, com o que a gente tem conseguido fazer. E eu tenho sido um homem abençoado por Deus, graças a Deus. Tudo na minha vida deu certo. Hoje é interessante, tem se falado bastante sobre propósito. Qual seria hoje o principal propósito de Mário Ricardo? Continuar espalhando o bem por onde eu passar. Eu sempre coloquei isso. Você é cristão? Eu sou cristão. Eu me tornei empreendedor e todo empreendedor, todo empresário, ele tem que fazer o negócio dele dar resultado. Se não der resultado, principalmente no mundo capitalista, você não sobrevive. Sim. Mas o principal objetivo da minha missão como empreendedor era dar oportunidade às pessoas. Uma das maiores felicidades que eu tinha era dar um emprego novo a um pai de família. E saber que aquele trabalho que ele estava tendo ali comigo, naquela empresa, ele estava levando o sustento da família dele. Então isso me dá uma satisfação muito grande. Eu passei isso para o meu filho, tá certo? A nossa empresa, ela completa esse ano 35 anos de existência. As minhas coisas são duradouras. Coisa maravilhosa. As minhas coisas são duradouras. Eu cultivo as coisas, eu cultivo as amizades, eu cultivo, né, todos os relacionamentos que eu procuro fazer para que ele possa, né, amadurecer, porque às vezes precisa de um amadurecimento, precisa de um tempo. Né? E você pode se renovar, viu? Eu gosto muito da juventude. Eu tenho sempre trabalhando comigo muitos jovens, né? Para que a gente possa estar atualizado, que a gente possa se renovar, passar a minha experiência, mas também aprender com eles, para que a gente viva os novos tempos, para que a gente compreenda, né, esse passar dos tempos. Né? Alguns que estão nos acompanhando viraram século. Né? Eu tive o privilégio de virar o século, né? De passar de um século para outro. Né? Isso tem um significado diante do cosmos. Isso deve ter algo muito grandioso. Sim. Então, juntar conhecimento, né, com a disposição do jovem, né? Eu continuo jovem, viu, minha gente? E vou continuar. Eu quero ficar idoso. Opa, mas velho não. Perfeito. Né? Idoso. Perfeito. É interessante porque essa questão de... Só fazendo eu me lembrei agora que eu com minha filha caminhando com ela na rua, e aí a gente sempre quando fala da questão de velho, a ideia de você falar que uma pessoa é velha, né, que é o que nós fomos condicionados desde criança, é que assim, por que muitos filhos hoje, por exemplo, abandonam os pais? Não querem estar com os avós. Porque ele é velho. A ideia do velho é que não presta, joga fora. Então, assim, falar em idoso seria o melhor termo para que você não... Porque inconscientemente, na verdade, o jovem ele se afasta do pai que ficou idoso, né, porque é velho, inconscientemente ele começa não faz sentido eu estar ali com ele. E foi muito bem a sua colocação, com certeza. Agora, uma curiosidade, né, que nessa sua trajetória aí, lendo um pouco da sua biografia, você começou na feira, até ali os 15 anos mais ou menos, depois você começa a ir à procura de um emprego fora, com carteira assinada e etc. E tem um grande desafio ali pelos 18 anos, quando algumas empresas queriam que você tivesse experiência. Como é que foi esse momento aí para você? Esse foi um dos momentos, eu acredito que, para mim e para muitos jovens hoje, que devem estar nos acompanhando e nos acompanham, que a ansiedade, que isso toma muito, né, o jovem, a falta de experiência, leva ele a ter esse sentimento, né, de achar que não vai conseguir, né, que as coisas são difíceis. Bem, eu concluo o curso no João Pessoa Guerra, e aí eu sou sou técnico em contabilidade, e achava que a minha vida estava resolvida. Né? Ou seja, já estou com diploma aqui e vou agora procurar emprego. E aí visitei todas essas fábricas, professor. Essas fábricas praticamente trocaram de nomes, né? Hoje, graças a Deus, o município cresceu, a região cresceu, tem novas empresas. Mas quando eu fui fui procurar o emprego nessas fábricas, né, as pessoas perguntavam, mas qual a sua experiência? Ora, se eu nunca tinha trabalhado, que experiência eu ia ter? Né? E eu dizia, mas me dê uma oportunidade. Não, mas aqui a gente só pode contratar se você tiver 2 anos de experiência nisso, alguma coisa. Não consegui emprego aqui na região e tive que sair para trabalhar fora. E por sorte, eu encontrei uma pessoa que me fez uma indicação. Eu fui trabalhar na Imbiribeira, eu pegava 2 ônibus. Né? Eu saía de Igaraçu para trabalhar na Imbiribeira às 5 horas da manhã.
todos os dias. Descia na Dantas Barreto, pegava um ônibus para Imbiribeira e normalmente voltava no último ônibus, porque naquele tempo o último ônibus do Recife para Igaraçu era meia-noite. Quem perdesse esse ônibus tinha que dormir no Recife e esperar o próximo, que iria sair às 4 horas da manhã, voltando para Igaraçu. Então, fui trabalhar na Imbiribeira e trabalhei durante 7 anos nessa empresa. A pessoa que me deu a oportunidade, o meu primeiro emprego, depois de um certo tempo, foi meu gerente. Eu dei a ele a oportunidade dele trabalhar comigo. Olha só, que maravilha. Eu trabalhei 7 anos na Abril Cultural, na divisão de transporte da Abril. Depois trabalhei mais 7 anos numa outra empresa. E aí veio a grande mudança da minha vida, porque eu sempre tive a ideia de ter meu próprio negócio. Trabalhar para mim era importantíssimo para poder adquirir, né, experiência e conquistar algumas coisas. Mas o sonho de ter meu próprio negócio, lá do fiteiro, lá de trás, que eu coloquei, né, continuava viva na minha memória. Né? E aí surgiu a oportunidade de eu montar a minha própria empresa, né? E num momento muito difícil, né, da empresa que eu trabalhava, eu levei uma proposta para a direção da empresa que resolveu o problema de várias filiais que a empresa tinha no Brasil inteiro. Né? Quando a empresa entra em dificuldade, os diretores estavam na Itália, e eu me lembro muito bem, olha, para de transportar. E eu passei o tempo inteiro dizendo que a minha empresa que eu trabalhava era a melhor empresa que existia. E os clientes me deram as cargas para transportar. A minha filial do Recife competia com a filial de São Paulo, para você ter uma ideia do trabalho forte que nós fizemos. Né? E de uma hora para outra chegar para o cliente e dizer, olha, não vou transportar tuas cargas, ia ser o fim da minha caminhada política, da minha caminhada enquanto profissional da iniciativa privada. Né? E aí eu cheguei para os clientes e disse, olha, vocês podem segurar um pouquinho essas cargas, essas ordens de serviço. Por quê, Mário? Aí eu fui lá e disse, olha, porque eu preciso urgentemente ir a São Paulo resolver um problema que aconteceu na empresa. As cargas que são urgentes, você pode passar para outra empresa, tá certo? Que é a nossa concorrente. Mas essas outras aqui, eu queria que vocês me dessem um tempo, porque nós criamos uma relação de respeito, do trabalho sério, de dizer as coisas para o cliente e cumprir aquilo que foi acordado com o cliente. E peguei o avião e fui para São Paulo. O diretor volta da Itália e eu sou o primeiro a ser atendido por ele. E quando eu entro na sala dele, eu disse, Rubens, eu vim aqui lhe dizer que eu vou montar o meu próprio negócio. Porque eu passei o tempo todo dizendo que a empresa era melhor, tudinho, de uma hora para outra eu não podia chegar para os meus clientes. Coincidentemente, tá certo? Do lado da empresa, da filial do Recife, tinha um camarada que tinha montado uma transportadora, tinha todos os documentos. Era o fornecedor de combustível da filial. E antes de ir para São Paulo, eu conversei com ele. Chamei ele, era um português, né, que tinha montado a Setúbal Transporte. E não era o ramo dele, e os documentos estavam todos lá, e eu contei a minha história para ele, ele disse, está aqui os documentos, leve. Me entregou os documentos, eu deixei esses documentos com o Manuel, que é um amigo meu, eu dei 1% da empresa para ele, hoje é meu sócio, que trabalha comigo há 35 anos. Uau. Né? Olha para ele. Deixei com ele os documentos e fui para São Paulo para ter essa reunião. Quando eu entro na sala, falo com o Rubens, como eu estava contando para você, Rubens disse, Mário, eu só esperava isso de você. Eu disse, eu vou ser demitido por justa causa. Né? Você encontrou a solução para os nossos problemas. O que é que eu faço para ajudar você a organizar a sua empresa? Eu disse, eu não tenho uma apólice segura. Ele ligou para o corretor de seguro na hora e disse, faça uma apólice segura para a empresa de Mário. Eu ligo para Manuel e disse, Manuel, pode transportar as cargas. Que maravilha. E aí começou a nossa caminhada enquanto empresário. Por isso que eu sempre disse, professor, acredite nos seus sonhos. Não duvide da sua capacidade. Você pode. Você tem capacidade de fazer qualquer coisa. E eu voltei, né, e transportei as cargas e comecei do nada, eu não tinha nada. Fui negociar com os meus clientes
Os clientes anteciparam os pagamentos para mim, porque o trabalho que nós fazíamos era um trabalho bem feito. Era um trabalho feito com muita seriedade. E aí começou a empresa e aí vai... Hoje é a Cetrans. Hoje é a Cetrans Logística. Cetrans Logística. É uma empresa respeitada, que quem toca a empresa hoje é Miguel, é meu filho, ele quem assumiu a responsabilidade, que foi forjado desde o começo, viu, da sua caminhada política. Miguel começou na empresa, ele ia para lá ainda jovem, e muitas vezes tinha que descarregar um caminhão, Miguel ia para cima do caminhão descarregar o caminhão, porque o trabalho digno, ele é extremamente importante, o trabalho dignifica o homem. E o fato de descarregar um caminhão, o fato de você dirigir um caminhão, tá certo? Ele é tão digno quanto do diretor da empresa. Não é? E isso nós começamos a orientar ele nesse sentido e a empresa está aí caminhando. Perfeito, que coisa maravilhosa. Então, a gente percebe aí que desde quando você estava lá na empresa, trabalhando nessa empresa, seguindo a sua carreira, construindo a sua carreira, já existia uma visão, então, ali sobre o que você almejava para o futuro. Sim, nós já tinha metas. Eu sempre estabeleci metas plausíveis. Não é? Eu nunca deixei de ter objetivos muito claros na minha vida daquilo que eu queria e trabalhei para poder realizar. Nessa empresa que eu comecei como auxiliar de escritório e saí como gerente na primeira. Na segunda, eu fui contratado como gerente comercial e saí como gerente regional. Né? E tem mais um detalhe, né, que eu quero contar para vocês. O camarada que me deu o meu primeiro emprego, logo depois, ele estava desempregado, né, logo depois que eu montei a minha empresa, né, e eu tive a satisfação de contratar ele como funcionário da empresa. Ele foi ser gerente da empresa que eu criei. Né? Então, na vida você tem que estar preparado para certas coisas, professor, e eu queria aproveitar esse momento também para contar uma pequena passagem, né, que eu vivi isso vale para você que está nos acompanhando, para você que pretende amanhã ser um grande profissional, de observar que você tem que ter consciência de que você é você para olhar o mundo, mas é o mundo inteiro que está lhe olhando. Né? E tem uma passagem muito interessante que aconteceu comigo, eu ainda funcionário de uma empresa, de uma dessas empresas que eu trabalhei. Eu fui visitar um cliente e tinha lá um motorista que reclamava de tudo, né? Que xingava a empresa que estava trabalhando e ao invés de solucionar os problemas ou de fazer essa discussão dentro da empresa, junto com a direção da empresa, fazia isso de forma... Né, sem nenhum tipo de critério. E o tempo passa, eu monto a empresa e esse mesmo profissional que estava lá reclamando, um dia participou de um processo seletivo na minha empresa. E eu não o contratei, porque ele não era um profissional que estava preparado para trabalhar na empresa. Então, isso é algo extremamente importante, que você tem que ter consciência. Né, que as pessoas estão lhe observando, é você só para olhar o mundo, mas é o mundo inteiro para lhe observar. Perfeito. Então, as suas atitudes, aquilo que você faz, né, aquilo que você constrói, ela pode fazer com que amanhã, tá certo, venha ou de forma positiva, quando você faz a coisa positiva, a coisa correta, ou de uma forma que lhe puna amanhã. Mas eu não deixei sem dizer para ele não, viu, professor? Eu chamei, porque sempre a entrevista final da empresa acontecia comigo, eu chamei ele e disse para ele, um dia aconteceu assim, assim, assim. Eu não posso lhe contratar, porque os seus dois concorrentes têm um perfil completamente diferente do seu. Eu estou lhe dizendo isso para que você possa amanhã evoluir e que você possa amanhã não cometer os mesmos erros, né, que você cometeu. Perfeito, perfeito. Se ele foi uma pessoa que tem que conseguiu entender aquela mensagem e fazer daquela mensagem algo construtivo para a vida dele, algo que ele pudesse virar a chave e dizer, poxa, realmente faz muito sentido, eu tenho que mudar nisso, nisso e nisso. Né? E com certeza hoje, possivelmente, possa estar em uma outra condição, mas foi realmente muito importante ter abordado ele dessa maneira. Você está vendo que Mário tem uma história realmente brilhante,
Uma história de alguém que realmente veio ali, né, de dentro do mato, como ele mesmo falou, mas que conseguiu se reinventar, não olhou para os problemas, eram muitos, as dificuldades eram muitas, mas não deixou com que as dificuldades o paralisassem, deixasse numa zona de conforto, deixasse ali inerte, não vou sair, ó vida, ó céu. A síndrome de Gabriela não esteve sobre a vida dele de forma alguma. A síndrome da Gabriela que é aquela velha história, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. Esse é um dos grandes problemas que existe na vida de muita gente hoje, Mário, que não estão dispostas a mudar. E eu acredito muito que na sua trajetória o mindset ele foi mudando aos poucos. A tua mudança de mentalidade começou ali com uns 7 anos, 14 anos, 15 anos. Cada desafio que você ia vivenciando, a tua mentalidade ia mudando para melhor. Você ia evoluindo, né? E você ia construindo e galgando, tendo um objetivo pela frente, né? Então essa tua história de empreendedorismo ela é muito rica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa história de empreendedorismo para que esse nosso público pudesse, né, se aquecer mais o coração e dizer, poxa, eu posso. Pode. Todos nós podemos, todos nós podemos. E as coisas acontecem, professor, com muita força, quando você realmente tem um propósito, as coisas acontecem. Quando você pensa com convicção, as coisas acontecem. Veja bem, eu enfrentei muitas dificuldades na minha juventude, não tenha dúvida nenhuma. Hoje nós vivemos um mundo onde alguns temas são debatidos muito mais abertamente, né? E num período atrás, até pelo próprio regime que se vivia, né, algumas exceções, algumas dificuldades, a opressão era maior, né? Você tinha que se acostumar na sua condição que você tinha ali, a síndrome de Gabriela que o senhor fala, né? Pode me chamar de você. Que você fala, professor, com muita propriedade, né? Era uma coisa muito comum de dizer assim, olha, quem pode, quem não pode tem que ficar se segurando aí, vai sobrevivendo, e isso nunca valeu muito para mim, né? Eu sabia que eu tinha capacidade de vencer. Uau, muito bom. Eu sabia que eu tinha capacidade de vencer. Eu acreditava em mim, eu sempre acreditei muito, muito em mim, né? E as coisas acontecem e conspiram, o universo conspira a seu favor quando você tem essa compreensão. E eu vou contar 2 detalhes que aconteceram na minha vida, né, como empreendedor, especificamente. Quando eu volto de São Paulo, após a conversa que eu fiz com o diretor da empresa, eu pego um avião e esse avião faz escala em Brasília. Sobe e senta do meu lado Alfredo Bezerra Leite, dono da transportadora Itamaracá. E eu vinha pensando de como é que eu vou vender frete, vou vender serviço com uma empresa chamada Setúbal Transporte. Está muito mais para ligado com Portugal, com o bairro do Setúbal, no Recife. Muito pouco com transporte. E aí eu peguei o 7 de Setúbal e de Trans, eu disse Setrans. Do lado, Alfredo, quando sentou do meu lado, a gente começou a conversar e eu não conhecia Alfredo, não tinha nenhum tipo de proximidade com Alfredo. Eu conhecia em função da empresa transportadora Itamaracá, que funcionava na época em Igaraçu. E Alfredo era o presidente do CETRANS, o Sindicato das Empresas de Transporte do Estado de Pernambuco. E aí eu pergunto a Alfredo se tinha algum problema. Ele disse, não tem problema nenhum, porque o sindicato é uma instituição sem fins lucrativos e a sua empresa é uma empresa privada. Por via das dúvidas, eu coloquei 2 T's, CETRANS. Então, a CETRANS foi aqui. Então, acreditar, ter certeza de que você pode, o universo conspira a seu favor. Ou seja, sentar naquela cadeira ali, naquele momento, o presidente do sindicato das empresas de transporte, que tinha o nome de CETRANS, é algo que tem que existir uma conexão. E eu tenho uma outra passagem também para contar. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida enquanto empreendedor por causa da política, na minha vinda para Igaraçu especificamente. E nos momentos mais difíceis que eu vivi, né, como empreendedor. Tudo que eu tinha construído eu podia ter perdido. E, mais uma vez, eu viajando em busca de um cliente importante, né, que era a Alcoa,
e virou nosso cliente no momento mais difícil que eu passava, né? E aí eu ganhei um livro de presente, e esse livro, tá certo? Eu dei para uma outra pessoa, eu dei o livro para outra pessoa e não consegui receber de volta o livro, né? Essa pessoa depois ficou com o livro e não me devolveu o livro. Mas tinha uma passagem desse livro que dizia o seguinte: você pense positivo. E esses pensamentos positivos que você tiver, você jogue-os para o universo, para o cosmo. Eles serão processados lá no cosmo e voltarão para você, e você realizará todos os seus sonhos, aqueles que você acredita. E eu fiz isso na minha vida. Todas as coisas que eu pensei, eu elevei meu pensamento. Eu coloquei ele numa esfera maior para que as forças cósmicas trabalhassem e me devolvessem em energia, em disposição, em coragem, para poder conquistar tudo que nós conquistamos. Maravilha, maravilha. Lei da atração. Lei da atração. Aí, né? Pense positivo, que vai dar certo. Acredite que você pode. Respeite as pessoas. Aquilo que você dá tem a lei do retorno. Sim, perfeito. A lei do retorno. Trate as pessoas com respeito, trate as pessoas com carinho, com atenção, que você vai receber. A própria lei da semeadura fala sobre isso, né? Aquilo que você planta, você vai colher. E de fato, né, eu pensar positivo, tem pessoas que gastam muita energia pensando negativo. Passam o dia todo pensando negativo. Né? Então a mesma energia que você gasta pensando negativo, você pode transformar ela, converter em coisas positivas. Olha, o trabalho, eu diria uma coisa: dá mais trabalho pensar negativo. Perfeito. Não é? Mais trabalho, porque além de tudo, tá certo? Você faz um mal terrível para você. Exatamente. Não é? E depois você tem que arrumar forças de onde você muitas vezes não tem para se reerguer. Ao passo de quando você pensa positivo, você flutua, você navega em outros mares. O brasileiro, né, é um povo muito especial, e o nordestino mais ainda. Nós conseguimos ver felicidade na palavra, nas atitudes do nordestino. Às vezes, com tantas dificuldades no meio do mundo, você encontra um povo feliz, um povo sorrindo, acreditando. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que a sua felicidade está numa coisa material, exclusivamente na coisa material. E às vezes você conquista essa coisa material e não encontrou a felicidade. Então não está só na coisa material. Exato. Tá certo? Exatamente. Tem algo muito especial, né? A espiritualidade está aí para nos dizer isso, sabe? Nós acreditamos num Deus verdadeiro, num Deus de amor. Nós somos partículas divinas, filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos que ser propagadores do que é bom. Perfeito. Não é? Propagadores de sentimentos positivos, de pensamentos positivos. Eu coloquei isso, viu, professor? Eu acho que deu certo, viu? Perfeito. Mas perfeito. Eu tenho todas as dificuldades, viu, minha gente? Todas, não são poucas não, viu? Muitos desafios, tá certo? Que eu tenho certeza que é colocado na sua vida, é colocado na vida do professor, sabe? Muitos desafios, né? Nós somos testados, e quando eu passo por algumas dificuldades, né, que todo mundo passa, e eu encontro algumas pessoas também vivendo isso, eu costumo dizer o seguinte: olha, Papai do Céu não coloca fardo pesado em quem não pode carregar. Perfeito. Papai do Céu só coloca fardo pesado e carregar. E ele às vezes está lhe testando, viu? Para saber se você é capaz. É um teste para você. Vou lhe fazer um teste, professor, para saber se você aprendeu direitinho, para ver se você acredita mesmo, se você confia mesmo, tá certo? E aí você tem a oportunidade de se superar, você tem a oportunidade de mostrar para você mesmo. Deus fica feliz quando vê a gente vencendo na vida. E quando vê a gente grato. Maravilha. Né? Grato por tudo, por tudo. Eu só estou aqui hoje porque Deus permitiu que um dia eu nascesse, né, e pudesse fazer essa caminhada. Então, como não agradecer essa oportunidade? Perfeito. Maravilha. Gratidão é uma outra coisa, uma chave muito importante para quem quer também vencer na vida. Existem muitas pessoas que são ingratas, e a ingratidão, ela fecha portas, ela não abre portas. A gratidão abre portas.
Então, se tem uma coisa importante que nós precisamos entender é sermos mais gratos pelas pessoas que passam nas nossas vidas, pelas pessoas que nos deram oportunidade, pelas pessoas que nos ensinaram algo, pelas pessoas que de alguma forma contribuíram para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E, infelizmente, poucas pessoas conseguem entender isso. Você estava falando de livros e eu percebo que você é uma pessoa que gosta de ler livros. Gosto bastante. Né? Tem uma máxima que diz que nós somos a média dos 5 livros que nós lemos e das pessoas que nós andamos. Né? As pessoas com as quais nós convivemos, as 5 pessoas que nós convivemos e dos livros que nós lemos. Né? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, hoje, você que é jovem, você que está aí nesse mercado de trabalho, buscando a tua oportunidade, etc., você precisa se unir a pessoas que vão te colocar para cima. Pessoas que fazem um network que vai ser significativo para você, para te ajudar. E acessar livros também que possam ser importantes, né, relevantes para a tua vida, para você construir a tua história. Então, a gente realmente, quando a gente se apoia, quando a gente busca, tem acesso a livros e a pessoas, né, sem dúvida alguma, a gente consegue abrir um leque de oportunidades e de possibilidades para a nossa vida. E aí o universo não tem como, ele vai conspirar a nosso favor. Né? Isso é algo realmente brilhante. E aí, uma coisa interessante, Mário, que na sua trajetória você se tornou político, né? Você, em 2004, teve dois momentos, né, que você tentou a eleição e aí você não conseguiu, mas no terceiro você entrou. Qual foi a experiência que você adquiriu, né, nas 2 primeiras tentativas e que na terceira você, é aqui, cheguei? Tudo na minha vida, na vida de todo mundo, tem seus desafios, né? E na política não foi diferente. Bem, primeiro a minha entrada na política, né? E aí sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de falar para as pessoas. Né? A política é uma das coisas mais extraordinárias que a humanidade já criou. Porque ela permite que você faça com que os contrários dialoguem. Né? A minha opinião, ela não tem que ser necessariamente igual à sua. O que nós temos que ter de comum são os objetivos. Quais são os objetivos do bom político? Fazer o bem à população, né, administrar, representá-los com dignidade. A minha entrada na política é uma declaração de amor a Igaraçu especificamente e a essa região. Porque eu não imaginava efetivamente disputar a eleição. Eu sempre fui militante de carregar a bandeira, de ir lá no comício, de fazer Machadozinho. Igaraçu teve um prefeito chamado Agostinho Nunes Machado, né? Filho de Goiânia, também da cidade vizinha aqui de Goiânia. E eu fui para a casa de seu Iedo Ribeiro de Albuquerque, Dona Orsina, que foi minha professora também, né? E lá nós fazíamos pequenos machadinhos de madeira, porque naquela época, né, da campanha dele, era o instrumento de divulgação do machadozinho. Então, eu sempre gostei de estar envolvido como militante, para dar minha contribuição. Jamais eu imaginava disputar a eleição. E por que eu digo que foi uma declaração de amor a Igaraçu? Porque um grupo de pessoas se juntaram para fazer um novo projeto para Igaraçu. E escolhemos uma pessoa para representar esse sentimento. E essa pessoa não pôde continuar no projeto, porque se aposenta do banco e a mulher dele faz um pedido a ele para que ele volte para a terra dele, que era Campina Grande, na Paraíba. E esses amigos se juntam e nos escolhem para poder representá-los. E eu, naquele momento, disse que eu não pretendia fazer isso, que eu nunca tinha disputado a eleição, não conhecia muito, eu queria ajudar de todo jeito. E eles chegaram para mim e disseram, mas você vai deixar a nossa cidade na mão, com todo o trabalho que nós fizemos, sem nenhum tipo de representatividade, sem nenhum tipo de discussão da cidade. Isso não quer dizer que a gente tenha que ganhar a eleição, mas nós temos que plantar uma nova ideia, um novo jeito de fazer política, uma nova forma de se relacionar. E isso, Mário, é uma declaração de amor à nossa terra, né? E aí eu aceitei o desafio, né, e fui candidato. Agora em 2022, completa 20 anos de uma caminhada, veja bem, e parece que foi uma coisa, quando as coisas são feitas com naturalidade, feita com amor, feita com verdade, o tempo passa, é uma boa conversa,
Uma boa conversa, o tempo passa que a gente nem percebe. Nem Às vezes você percebe. conversou horas, né? Porque a conversa é boa, o papo é bom, e foi desse jeito. Agora, esse ano, eu vou completar 20 anos de atividade política. Parece que foi ontem, né? Quando eu disputei a primeira eleição. Eu fui candidato a deputado federal em 2002, antes da de 2004 para prefeito, viu, professor? Porque eu precisaria entender, saber se o povo de Igaraçu entendia a minha mensagem. Porque o político, ele tem que ser um mensageiro de fé e de esperança. Ele não pode ser aquela pessoa que vai falar só de coisa ruim. Por isso que dentro de todas as minhas campanhas eu falei de proposta, de ideias, de sonhos, para que o dia que o povo me desse a oportunidade, eu pudesse me dedicar para realizar esses sonhos e torná-lo, né, possível. Então fui candidato em 2002 e tive 10 mil votos. Eu disse, rapaz, eu sou bom de urna. O povo entendeu a mensagem. Em 2004 eu disputo a eleição para prefeito, que era o projeto original. A proposta era disputar a eleição para prefeito de Igaraçu. E aí disputamos contra algumas figuras históricas de Igaraçu, o ex-prefeito Jurandir Bezerra, de saudosa memória, que já não está aqui, não é? O ex-prefeito Severino Ninho, que era prefeito na época do município, né? E Nel Moves, um comerciante e um amigo nosso de infância. Né? E disputamos a eleição e começamos, era o último, terminamos como o segundo colocado da eleição. E deixamos a nossa mensagem ali, e eu me lembro de uma frase, por isso que eu disse que a gente tem que pensar sempre, a fala é um grande instrumento que você tem, e você precisa calcular bem o que sai da sua boca, aquilo que você vai dizer, o que representa, né, a sua fala. E eu dizia naquela época, num discurso que ficou uma marca da nossa caminhada, do nosso início de caminhada, que eu aprendi a respeitar as pessoas. Que eu iria fazer uma campanha apresentando ao povo de Igaraçu as ideias que nós tínhamos. Jamais tratar as questões pessoais. Porque eu aprendi a respeitar o mais velho, e Jurandir era mais velho do que eu, como meu pai, que deve ser respeitado. A respeitar as autoridades. E Severino de Souza era o prefeito do município, mesmo eu discordando das ideias dele. E aprendi a respeitar os amigos. E Nel Moves eram meus amigos. E a partir daí eu discorri sobre as ideias que nós tínhamos para Igaraçu. Bem, não ganhamos a eleição, mas o sonho continuava vivo. E volto à eleição novamente em 2008 e sou candidato novamente. E reúno um grande número de partidos, fizemos a maior coligação da história política de Igaraçu, mas perdemos a essência. E você não deve perder a sua essência. Perdemos o discurso e a renovação não ficou muito clara para as pessoas. E nós não ganhamos a eleição. Mas o sonho continuava vivo. As ideias de fazer o bem continuavam pulsando dentro do nosso coração e de todos aqueles que originalmente construíram aquele projeto. E em 12, nós fizemos a coisa correta, no momento certo, na hora certa, e ganhamos a eleição de todos os poderosos de Igaraçu naquele momento. Uma campanha belíssima, construída pelas pessoas, né, que as crianças participaram, e muitos diziam, Mário, essa sua campanha só tem menino, menino não vota, criança não vota, né? Mas era a alegria das crianças, a felicidade, né, de mostrar que nós estávamos ali para construir o futuro das pessoas. E tivemos uma eleição, né, muito bonita e saímos vitoriosos daquela eleição depois de tentar tudo isso. E aí começa o nosso grande desafio, viu, professor? Administrar o setor público, a prefeitura, com a cabeça de empresário, com a velocidade que acontece no setor privado e com as dificuldades do setor público, em uma cidade com as pessoas, como disse meu amigo Helder, que é a irmã dele, né, tinha vergonha de dizer que era de Igaraçu, as pessoas desmotivadas, servidores que não tinham mais a esperança de que fossem valorizados, as pessoas já não acreditavam mais, mas ao mesmo tempo nós acendemos essa esperança e todos queriam que se resolvesse as coisas
de uma hora para outra. Tudo muito rápido. Muito né? rápido, né? Já estávamos entrando na era né, da tecnologia. 2012 era praticamente o começo da tecnologia, Exato. das redes sociais, né? As pessoas numa velocidade altíssima. E aí começa o nosso grande desafio. Como mudar a realidade dessa cidade diante de tantas dificuldades, de um grupo de servidores desmotivados, né, de pessoas descrentes e com os vícios tradicionais da política. Como fazer isso? Com muitos jovens inexperientes do setor público, né, e o povo querendo as transformações. E aí, amigo, foi ter que arregaçar as mangas, Maravilha. acreditar que era possível, ter resiliência para poder aceitar a crítica, saber do tempo determinado que nós tínhamos. Eu acho que, sobretudo, além da resiliência, a humildade. Eu vejo que você é uma pessoa muito humilde e que sabe escutar as pessoas. Quando você fala muito sobre respeito, não tem ninguém que eu conheça que fala muito sobre respeito que não seja humilde. Eu Então, tenho, olha, ninguém constrói nada sozinho. Sim, Não é? perfeito. Sabe? É aquela história. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Coloque boas pessoas do seu lado, pessoas realmente que tenham fidelidade, pessoas que realmente tenham a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Ei, você vai longe, com certeza. Longe, tá certo, né? E aí você conseguiu trazer essas pessoas para o teu lado. Pô, nós conseguimos criar um sentimento, né, que, veja bem, vencer algumas dificuldades do setor público e da política, da politicagem, não é da política. Nós temos que separar as duas coisas. Aquilo que é politicagem, tá certo, da política. Porque a política, como eu disse, é uma arte. Nós fazemos política dentro de casa, nós fazemos política nas empresas, nos relacionamentos, numa série de coisas. Mas a politicagem, ela é terrível, porque ela mente, ela destrói, né? ela corrompe. Né? Então, controlar isso daqui. E uma das coisas que nós fizemos, professor, foi integrar o grupo. Dizer para alguns companheiros nossos que nós estaríamos juntos e que nada iria abalar, certo, o nosso relacionamento. Mas tinha uma coisa que eu não aceitaria. Fofoca, ninguém falando mal do outro, camarada chegar lá para destruir o outro, para crescer destruindo os outros, que não é crescer, às vezes é ficar no mesmo lugar. Você, quando vai destruir os outros, você está querendo ocupar o espaço dos outros. E você pode ter uma pessoa numa posição e você crescer sem ter que destruir essa pessoa. Então, uma das coisas que eu acabei procurei fazer era não aceitar esse tipo de coisa. Alguém chegar falando mal do outro. Quando alguém chegava e tinha alguma coisa contra o outro, eu mandava chamar outra pessoa, botava na mesa, sentava e nós encontrávamos, mediávamos isso e encontrávamos uma solução. E fizemos as pessoas se apaixonarem por aquilo que estavam fazendo. Então, isso aí foi um trabalho, um exercício de mudança, verdadeiramente um exercício de mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, de conceito. Né? Só. E isso, veja bem, isso leva para você construir isso, adaptar isso, né? As críticas que chegaram, né, para você mudar. Chegou num determinado momento que as críticas foram tão violentas no primeiro ano, né, que a estratégia dos nossos adversários, como nós tínhamos uma penetração muito grande, um apoio popular muito grande diante da vitória que nós tivemos, eles foram atacar os nossos secretários. Dizer, olha, Mário é uma pessoa boa, mas os secretários são incompetentes. Mas quem nomeou os secretários fui eu, foi o prefeito. E eu cheguei para os meus secretários e disse para eles que eu iria aguentar o tranco. Podia ter a crítica que fosse feita, a crítica primeiro era a mim, que eu os tinha nomeado, e que eu acreditava neles, que eu confiava neles, e que nós íamos fazer as mudanças necessárias para que Igaraçu avançasse. A cidade, vencido essa etapa, quando se percebeu que não tinha, por isso que é importante você estabelecer, né, aquilo que você quer para a sua vida. E você estava falando aqui, né, da história do macaquinho que foi lá e ele era surdo. Em determinado momento, você tem que realmente fechar os seus ouvidos
para as coisas que não prestam, para as coisas que lhe destroem, para as coisas que lhe puxam para baixo, tá certo? Você tem que focar naquilo que é bom, naquilo que é importante, né? Estimular as pessoas a fazerem o bem. Então, nós conseguimos juntar uma equipe, motivar os funcionários, dar às pessoas autonomia. No período que eu fui prefeito de Igaraçu, os meus secretários tinham autonomia. Eu nunca precisei ligar para a secretaria, para o secretário de saúde para dizer que tinha que botar medicamento no posto de saúde. Muito menos para a secretária de educação, que tinha que fazer uma merenda de qualidade. Eles eram ouvidos, tinham autonomia para poder resolver as coisas. E toda semana nós fazíamos uma avaliação, um encontro, e o resultado, eu acho que foi extremamente positivo, que nós criamos um conceito de gestão para que seja aplicado nos outros cantos, tá certo? Se você ficar perdendo tempo com fofoquinha do lado, com conversa desarrumada do outro, com pessoas que não queiram fazer. Eu sempre disse para cada secretário meu que eles deveriam ser luz. Seja luz para os outros. Vá brilhar, não se preocupe. O seu brilho vai fazer com que amanhã a gente faça um céu estrelado, perfeito, todo mundo brilhando. E cada secretário meu eu busquei fazer alguma obra. Eu me lembro de ter uma passagem de um extraordinária, viu? Eu vou contar para vocês. Estava na secretaria e eu dei a missão para ele. Chamei e disse, olha, tem uma obra extraordinária para você fazer. E eu gostaria que você fizesse para ficar a sua marca. Quando você amanhã terminar essa sua caminhada política, você pode chegar para os seus amigos, para os seus filhos, né, para alguém que você acha que é importante para você, para os seus amigos. E olha, aquela obra ali fui eu que fiz. Aí eu chamei e disse, você vai reformar os cemitérios de Igaraçu. Oh. Aí ele quase que desce dentro da cadeira. E eu notei que ele ficou tenso. Ele disse, o cemitério, Mário? Ele não me disse isso, tinha o respeito daquele momento ali da colocação, porque existiam outras pessoas, e ele veio conversar comigo depois, separadamente. Ele disse, Mário, tu tens certeza disso? Eu disse, tenho. Você sabe por quê, meu amigo? Porque todos os dias alguém parte, quase todos os dias alguém parte. Terminou a sua jornada, a sua missão. Ele foi colocado, ele está sendo colocado ali, a gente precisa respeitar não só a história da pessoa que está sendo sepultada ali, mas da família que está levando. Quantas pessoas vão ali naquele local e gostariam de encontrar um lugar decente, digno, aonde elas fossem acolhidas? Ele começou a missão e eu notava que a obra segurava um pouquinho, eu tinha que chegar perto dele e dar uma nova injeção de ânimo nele. Quando ele conclui e a gente entrega a obra, eu encontro ele, acho que uns 15 dias depois, ele tinha ido à feira, ele disse, Mário, eu nunca recebi tanto elogio na minha vida, daquela grande obra que eu fiz. Então, a gente, professor, procurou dar missão a cada companheiro, dar ouvido a eles, e eu sou muito grato, viu? O senhor falou de gratidão. Gratidão para mim é uma palavra extraordinária. Extraordinária. Eu sou grato aos meus amigos que me fizeram realizar um sonho. Ser prefeito de um município é a realização de um sonho. É um grande desafio, mas é a realização de um sonho, principalmente de um menino humilde, pobre, de uma família simples, que sofreu todas as adversidades, as dificuldades, né, inerentes a quem nasceu numa família, e que muitos vivem hoje também. Por isso que nós criamos um programa na Prefeitura de Igaraçu, que eu vou contar para vocês, que para mim é um dos maiores programas que eu tive o privilégio de pilotar. Prefeito presente e prefeito na escola. Uau, muito bom. Toda semana eu ia numa escola do município. Que maravilha. De sala em sala, conversar com as crianças, abraçar os professores, os servidores. Eu não fui ali para fazer crítica. Eu fui ali para dizer para todos os professores, os servidores, que eles são muito importantes. Mas, acima de tudo, eu fui chamar as crianças
para algo que para mim é imprescindível, chamá-las para construir o seu futuro. Maravilha. E aí eu perguntava para eles, qual é o seu sonho? O que é que você quer ser quando crescer? E aí muitos queriam ser médicos, engenheiros, professores, advogados. Né? E aí eu perguntava para eles, o que é que você tem que fazer para realizar o seu sonho? Aí eles ficavam em alguma dúvida e um respondia lá, estudar. Eu digo, e para estudar você precisa de quê? Aí eu fazia assim. Aí ele, do professor. Eu digo, aprenda, né, a valorizar o professor. É ele quem vai fazer com que você realize os seus sonhos. Quando o professor chegar na escola, vá lá e dê um abraço nele. Diga para ele que ele é muito importante. Se ele já faz sem estar motivado, você imagina o que esse professor vai fazer na sua vida motivado. E aí fomos trabalhar outros temas, cidadania, mostrando que a escola era deles, mostrando que amigo é um presente que Deus coloca na vida da gente, amigos de verdade. Né? E deixamos essas sementes, né, jogadas nesse terreno fértil, né, que é a vida que a gente, que todos nós ganhamos de presente. Por isso que gratidão é algo extraordinário. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela vida. Gratidão aos nossos pais, porque às vezes quando a gente cresce, ou a gente é adolescente, a gente não sabe o sacrifício que uma mãe, que um pai fez para que a gente estivesse vivo. Porque diferente de outros animais, o ser humano é o único animal que depende exclusivamente da mãe e do pai. Se uma criança nascer e ficar sozinha, ela morre. Exato. Um animal, ele tem o instinto de sobrevivência e imediatamente ele consegue se alimentar. O ser humano não. O ser humano precisa exclusivamente de alguém que cuide dele. E normalmente é papai, normalmente é mamãe que cuida. Perfeito. E a gente tem que entender isso para ser grato. Muitas vezes o pai e a mãe não fazem o que a gente quer, principalmente quando nós somos jovens, e a gente não entende isso. Mas só estamos vivos e só estamos tendo a possibilidade de questioná-los, porque eles foram lá se sacrificar para nos dar a vida e fazer com que a gente existisse. Então, gratidão. Uau. Maravilha, muito bom, perfeito, Mário. Eu vou te dizer uma coisa, dentre tantas qualidades que eu já venho percebendo aqui sua, né, essa qualidade de líder, né, porque existe o chefe e existe o líder. O chefe é aquele que manda, vai, faz. O líder é aquele que vamos, é diferente, tá junto, né, tá ali escutando as pessoas, compreendendo o que está acontecendo, participando. Então isso é um diferencial muito grande, né? Então eu vejo esse Mário líder, que vai lá, trabalhou, mudou a mentalidade do povo, trouxe essa inovação para as pessoas. Esse projeto dentro das escolas também é algo maravilhoso, faz com que esse aluno ele comece a não ficar apenas no campo do sonho, mas não sabe o que vai fazer com esse sonho, né? Faz ele passar e ter ali uma visão, missão e os seus valores, e começar a pensar sobre isso e dizer, poxa, realmente, eu estou recebendo aqui alguém que está vindo me valorizar, e eu vou sonhar, eu vou conseguir, né? Então, dentre tantas qualidades que você percebe aqui em Mário Ricardo, líder, um homem que é do povo, como ele sempre fala, né? Minha gente, né? Um jargão que ficou aí conhecido, a minha gente, e que está junto das pessoas, teve ali as pessoas trabalhando ao seu lado, escutando, dando oportunidades para as pessoas, fazendo com que as pessoas se desafiassem, como esse exemplo de reformar o cemitério. No primeiro momento, sentiu aquele impacto, né, para a pessoa, mas depois viu o quanto aquilo foi gratificante. E o líder, ele olha mais na frente, ele tem uma visão mais apurada, né? O líder, ele tem uma visão, é a visão do futuro realmente, que é isso que você tem, e aí você já percebeu o que poderia acontecer com a vida desse rapaz, e que de fato foi o que aconteceu. Então isso é de fato fantástico. Desenvolver esse espírito de liderança é algo extremamente necessário e importante para que você consiga também ser uma pessoa de sucesso. Mário, quais são os próximos desafios agora daqui para frente? 2022 chegou aí, nós estamos já chegando no próximo ao meio do ano, e eu sei que tem muitos desafios, você gosta de desafios, e o que está aí? O que passa pela tua cabeça? Bem, professor, olha, a primeira frase já foi muito convidativa, né? Daqui para frente, né? Daqui para frente
Foi um dos jargões que foi usado na nossa campanha de 2012. Né? Daqui para frente é Mário. Né? E meu amigo Helder me lembrou aqui da... Helder é um arquivo vivo, viu, dessa minha caminhada na política aqui de Igaraçu e é bom a gente sempre reviver isso. Mas eu sou uma pessoa muito movida a desafios. E eu acho que o grande desafio agora é tentar unir essa região. Né? Nós já mostramos um modelo de gestão aqui em Igaraçu que pode ser copiado por todo mundo, porque isso não foi feito para ficar escondido, muito pelo contrário. Isso é para que as pessoas compreendam mesmo, por isso que a gente fala, tá certo, de modelo de gestão, tá certo, de acompanhamento, de liberdade para o secretário, de autonomia para o secretário, de mobilização, né, e envolvimento de todos que trabalham dentro dos segmentos. Né? E agora, o nosso grande desafio será tentar unir essa região, dar voz a essa região. Nós compreendemos que nessa caminhada política que nós fizemos, ainda falta algumas coisas que o Estado deveria fazer especificamente aqui para a região. E, às vezes, essas coisas não são realizadas porque não tem uma voz que fique constantemente lembrando de temas que deveriam ser discutidos após as eleições passarem. Né? E eu vou citar dois especificamente aqui que vem sendo debatido há 20 anos e não se realiza. Um é a retirada dos presídios da ilha de Itamaracá. Esse é um tema que toda eleição, né, se discute sobre ele. E o outro é o arco metropolitano, essa questão da mobilização. O arco metropolitano é um projeto desenhado na década de 70 pela FIDEM, um órgão extremamente importante do governo do estado de Pernambuco, que precisa ser, principalmente agora com as novas tecnologias, ele precisa ser implementado, ele precisa ser renovado para que possa pensar o estado de Pernambuco para daqui a 10, 15, 20 anos. Como será essa região daqui a 10, 15, 20 anos? Então, o nosso grande desafio agora é dar voz a essa região. Nós vamos para mais uma caminhada e essa caminhada ela só pode ter sucesso se tiverem muitos amigos, né, ao nosso lado, se nos ajudarem, porque esse é um outro grande desafio da política, né? A política traz também esse sentimento de unidade. Quando alguém comunga de um pensamento, você torna uma liderança política vitoriosa. E nós pretendemos, com esse novo desafio, mobilizar uma região inteira, mobilizar o estado de Pernambuco, para que possamos, né, dar voz ao sentimento das pessoas, a temas importantes que devem ser debatidos para que possam melhorar a vida das pessoas. Então, eu não sei estar quieto, eu não aprendi a ficar quieto enquanto Deus me der disposição, tá certo? Enquanto Deus me der saúde, enquanto eu tiver muitos amigos, enquanto existirem desafios colocados e que mexam conosco, que nos provoque a ter que ter uma ação para poder transformar isso, eu estarei sempre à disposição. Maravilha, perfeito. Juntos. Perfeito. É isso aí. Então a gente tem assim uma expectativa muito grande, né, a respeito de todos esses projetos que você tem aí aqui pela frente e esperamos com certeza que você coloque cada um deles, né, que eles estejam ativos a cada dia, coloque em prática, viva isso. Eu percebo uma paixão muito grande que você tem quando você fala de empreendedorismo, quando você fala de política, quando você fala daquilo que você viveu, daquilo que você vive, né? Isso aí tem uma emoção envolvida aí, né, na tua vida, e isso é muito bom, tá? Então, eu creio que a tua história hoje, ela está inspirando muita gente. Né? A história de alguém que cresceu, vendeu fósforo. Eu me lembro do meu pai contava para mim que ele vendeu fósforo também. Então, você falou isso aí, me veio essa memória, né, de vender fósforo. Era Bombril e Marca-Olho que ele gritava na feira. Bombril e Marca-Olho, que era a marca do fósforo na época. Aí eu vejo essa lembrança agora. E que foi uma trajetória que isso foi necessário para que ele se tornasse o homem que ele é hoje, e isso foi necessário para que ele tornasse o homem que você é hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mário. O que é sucesso para você? Hoje você se vê como um homem de sucesso?
E como é que você define sucesso? Olha, professor, eu lhe confesso que eu não esperava essa pergunta. É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? O sucesso, primeiro, ele para ser duradouro, ele não vem sozinho, ele vem em cima de coisas muito concretas, né? O sucesso ele só chega para as pessoas quando as pessoas estão imbuídas de um bom propósito, porque senão ele é algo temporário, ele não é sucesso. O sucesso de verdade é aquilo que você planta e faz com muita paixão. O senhor falou de paixão. Tudo que eu fiz na minha vida eu faço com muita paixão e com muita dedicação. Eu me dediquei durante 8 anos. 8 anos da minha vida eu me dediquei ao povo de Igaraçu, em respeito àqueles que acreditaram na gente, que confiaram na gente. Não fiz tudo o que eu gostaria, nem atendi a expectativa de todo mundo. Agora eu tenho convicção de que eu fiz tudo que eu podia fazer. Me dediquei ao máximo para poder fazer uma boa entrega. Se isso pode ser visto como algo de sucesso, eu posso dizer ao senhor, a você, professor, tá certo? Que o sucesso, para mim, é algo relacionado com amor. Amor, tá certo? Quem ama de verdade, normalmente é um vitorioso e faz sucesso. Quem faz as coisas com paixão, com entrega, com dedicação, faz. E vive feliz. Eu sou um homem feliz. Maravilha. Graças a Deus. Fiz tudo e faço com muito amor, com muita dedicação. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Mas eu amo tudo que tem. Sempre foi assim. Eu sou muito agradecido por tudo que Deus. Deus foi muito generoso comigo. Extremamente generoso. Me deu uma família linda. 2 filhos maravilhosos, 2 netos, muitos amigos. O maior patrimônio que eu arregimentei na minha vida. E aí eu poderia dizer que esse é uma trajetória de sucesso. Maravilha. São os amigos que eu conquistei. Os amigos, sabe? Eu não troco um amigo meu por nada no mundo, né? Tê-los ao meu lado, saber que... E eu confio nas pessoas, eu acredito no ser humano. Eu acredito no ser humano. Quando as pessoas entenderem de que o bom é ser bom, que as pessoas ficam felizes em fazerem o bem, aí nós vamos ver esse mundo ser outro mundo, com todo mundo feliz. O paraíso é aqui, somos nós que construímos o paraíso. A gente não precisa morrer para construir o paraíso, não, viu, minha gente? A gente pode construir o paraíso aqui, né? Então, isso pode ser, talvez, né, o nome pode ser sucesso, pode ser qualquer coisa, né? Maravilha. Com certeza, perfeito, perfeito. Gente, Mário Ricardo, com essa história linda, com essa trajetória incrível, com essa trajetória inspiradora, eu tenho certeza que te inspirou, tenho certeza que faz você pensar, com certeza muitos insights, né? Caiu muitas fichas aí para você, te dando uma motivação, te dando um incentivo para que você possa começar a olhar um pouco para si e perceber que a tua história não parou, né? A tua história não é somente aquilo que você hoje vive, mas você pode construir muito mais, só depende de você. Quando você para de, por exemplo, dar desculpas, porque infelizmente hoje a gente tem uma parcela da sociedade de pessoas que vivem dando desculpas. E quem dá desculpas não chega a lugar nenhum, não consegue sair do canto. E eu acredito muito com tudo aquilo que nós escutamos aqui de Mário hoje, que Mário foi uma pessoa que certamente não ficou dando desculpas para não fazer isso ou para não fazer aquilo outro. Se desafiou. E esses desafios dele do dia a dia, desde a sua infância, fez ele se tornar o homem que ele é hoje. Eu sei que nós vamos ter muitas surpresas daqui para frente, com novos projetos, com aquilo que Mário vai trazer, e sem dúvida alguma vai fazer a diferença, continuar fazendo a diferença no município de Igaraçu, no estado de Pernambuco. Mário, eu só tenho a te agradecer por você ter, mais uma vez, aceito o nosso convite. Quero deixar que você faça as suas considerações finais agora, tá?
e que Deus te abençoe e que você continue nessa trajetória brilhante, fazendo a diferença na vida de tantas e tantas pessoas que te acompanham. Professor, eu que agradeço, eu agradeço o convite para estar aqui nesse bate-papo. Perdão se eu falei muito, viu, mas eu falei de coração e eu contei aquilo que eu vivi com um único propósito, de deixar uma mensagem de fé e de esperança para todas as pessoas. De dizer para as pessoas que acreditem, que confiem, que elas são capazes, que você pode ser tudo que você quiser ser na vida, não tenha nenhuma dúvida disso, né? Dizer para todos de que eu vou continuar me dedicando ao máximo, vou me esforçar para fazer o meu melhor, sempre, aonde eu estiver, sabe? E honrar aqueles que acreditarem na gente e conquistar mais ainda o coração de outras pessoas. Pensamento positivo, viu, minha gente? Vamos vencer sempre. E agradecer o seu convite, agradecer por esse projeto, né, extraordinário. Eu acho que levar mensagem para as pessoas, dizer que as pessoas acreditam, que confiem nelas, tá certo? Que se preparem para poder viver esse tempo que você dominará a você mesmo e você fará de você o grande instrumento transformador do mundo que você quer. Qual é o mundo que você quer? Qual o mundo que você quer construir? Esse mundo só depende de você. Nós estamos aqui para poder viver o mundo que você quer construir, para compartilhar esse mundo bom que eu tenho certeza que você é capaz de construir. Tamo junto, professor. Perfeito. Maravilha. Mário, obrigado. Obrigado mais uma vez. Um abraço, Imana, né? Isso. A todos. Obrigado pela acolhida, viu? Da Modelo, que foi um momento muito especial para mim, principalmente naquela rua lá, quando as crianças vieram me abraçar e eu sou muito grato por tudo, viu? Maravilha. Obrigado por tudo. A Helder, viu? Meu amigo Helder, que está junto desse projeto. Sucesso, viu? Sucesso mesmo. Vocês querem fazer o bem. E o bem, Deus abençoa. Amém. Muito obrigado. Então, gente, é isso. A gente termina hoje nosso segundo podcast, nosso segundo idcast, né, com essa brilhante entrevista, esse brilhante bate-papo aqui com o Mário Ricardo. Nós somos muito gratos e espero que você, com certeza, tenha aí aprendido e, sobretudo, se faz sentido para você, coloque em prática, porque é isso que faz com que nós crescemos na nossa vida. Faz sentido? Começa a colocar em prática, para que você veja a tua vida realmente mudando, sendo transformada. Muito obrigado a todos. Se prepara, tem um próximo podcast que vai também ser recheado de muita história magnífica. Até mais.